Olá pessoal, vamos falar agora sobre prefixação de ASN no BGP. Acompanhe. Para a gente estudar como é que funciona o processo de prefixação de ASN, vamos tomar como base essa topologia aqui. Veja que essa topologia ela guarda uma certa semelhança com a topologia que nós apresentamos quando falávamos sobre o MED, mas nesse caso aqui nós colocamos os roteadores R4, R5 e R6, cada qual num AS distinto. E nós vamos investigar como é que se dão como é que se dá a propagação dos anúncios referentes a essas quatro redes aqui do AS123. Então, vamos lá. Aqui nós temos a propagação dos anúncios referentes a cada uma dessas redes. Vocês veem que R1 propaga para R2 e R3. R2 não propaga para R3 e nem R3 propaga para R2, porque o que um roteador recebe de um par IBGP, ele não propaga para os demais. Pois bem, então R2 e R3, eles vão enviar os anúncios, R2 para R4, R3 para R5, e R4 envia para R6 e R5 envia para R6. Perfeito? Então veja, o que acontece aqui? O que acontece aqui é o seguinte, é que nós temos, para cada um dos prefixos, nós temos dois anúncios, e esses anúncios são equivalentes sob o ponto de vista do ASPF. Não são o mesmo ASPF, mas são ASPF de mesmo tamanho, então são equivalentes. Então, nesse caso, como a gente já viu, a escolha, quando um roteador ele se depara com dois ou mais anúncios vindo de pares eBGP, a escolha recai sobre o anúncio que foi recebido primeiro. Então vamos entender, vamos supor que nesse caso os anúncios que R4 tenha enviado para R6 tenham chegado primeiro do que os anúncios de R5 para R6. Então, nesse caso, a rota escolhida para cada um desses prefixos por R6 é a rota que passa por R4. Isso faz com que o tráfego siga esse caminho que está sendo mostrado aqui para vocês. Tá? Não vos esqueçam também que R6 vai lançar anúncios aqui para R5, né? Colocando o seu ASN na frente do ASPF, né? Já que as rotas escolhidas foram aqui da esquerda, então ele vai gerar suas contrarrotas aqui para a direita, colocando o ASN na frente aqui do ASPF. Isso vai alterar o estado das coisas de R5? Não. Né? Os anúncios vão estar presentes na RIB de R5, mas R5, para cada um dos prefixos, vai entender que o próximo salto é R3, haja vista que o ASPF dos anúncios que ele recebe de R3 é menor do que o ASPF que ele recebe dos anúncios de R6, tá? Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é que nessas circunstâncias, todo o tráfego para cada um desses prefixos aqui vai seguir por esse caminho aqui. Vai seguir o caminho R6, R4, R2 e R1, tá certo? Agora, vamos imaginar que o que se deseja a partir desse sistema autônomo 1, 2, 3 seja o seguinte. Vamos imaginar que o tráfego para as redes 111 e 112, essas duas aqui, vamos imaginar que a gente aqui no AS123 quer que o tráfego de entrada
no sistema autônomo com destino a essas redes, siga por esse caminho aqui, né? Utilize o enlace R4 e R2, ao passo que o tráfego para as redes 103 e 114 utilize o enlace R3 e R5. Ou seja, imagina que para as duas primeiras redes o tráfego segue esse caminho da esquerda e para as duas outras redes o caminho da direita. Então, claramente o que eu estou querendo é influenciar o tráfego de entrada no meu sistema autônomo. E a gente já viu que existe um atributo de caminho que serve a esse propósito, foi proposto para isso, que é o MED, né? Só que não adianta eu mexer com o MED ou nesse enlace aqui. Por quê? Porque o MED desses anúncios aqui, enviados por R2 para R4, quando o R4 enviar para R6, esse MED ele já não vai estar presente. De fato, o MED que um sistema autônomo recebe, ele não repassa para um outro sistema autônomo. Isso vale tanto para R4 como para R5. Então, se você for lá na aula sobre o MED, você vai ver uma declaração como essa. O MED que um sistema autônomo recebe, ele não repassa para um terceiro sistema autônomo. Então, nesse caso, é por isso que eu falei para vocês que o MED ele tem um cenário de aplicação específico, que é quando você tem uma ligação entre dois sistemas autônomos utilizando dois ou mais enlaces. Aqui não é o caso. Tá? Eu estou ligado a dois sistemas autônomos diferentes. Tá certo? Então, para a gente modificar o tráfego, né? Para a gente fazer essa engenharia de tráfego, como a gente está querendo fazer aqui, a gente não vai utilizar o MED. A gente vai utilizar uma técnica, não é bem um atributo, mas é uma técnica, uma estratégia, que é a prefixação de ASN. Vamos ver como é que funciona? Olha só, o que acontece? Se eu estou querendo que o tráfego para 113 e 114, as redes 113 e 114, se eu quero que esse tráfego flua por esse sentido aqui, o que é que eu vou fazer aqui no meu, o que eu tenho que fazer no meu sistema autônomo? O que eu tenho que fazer é, em R2, eu vou piorar com relação às redes 113 e 114, eu vou piorar esse caminho aqui. Como é que eu pioro? Né? A gente, como eu falei, a gente no vídeo sobre o MED, a gente piorou colocando um MED maior, mas não teria consequência aqui, porque o MED que eu colocaria aqui nesse anúncio, R4 ia repassar para R6 sem esse MED. Então, o que eu faço? Eu faço a prefixação do ASN aqui em R2. O que é prefixar o ASN? É colocar o ASN duas vezes. Tá? A gente sabe que R2, quando ele anuncia os prefixos para R4, ele coloca 123, que é o ASN. O que a gente vai colocar é um 123 adicional, entende? Perfeito? Então, por que isso? Por que eu vou colocar esse ASN adicional? Porque se você acompanhar aqui, você vai ver o seguinte, ó. Ok, R4 repassa para R6 e R5 repassa para R6. Mas veja, o que está acontecendo aqui com R6? R6 está recebendo agora anúncios para os prefixos 113 e 114 e esses anúncios eles não mais são equivalentes sob o ponto de vista do ASPF. Os ASPF não têm mais o mesmo tamanho. O ASPF aqui, que é enviado por R4, né, do anúncio que é enviado por R4, ele tem um tamanho maior do que o ASPF que é enviado, que consta nos anúncios enviados por R5. E ele só é maior justamente porque, ao invés de R2 colocar
o 123, ele colocou o 123 duas vezes. Ele prefixou esse 123 aqui. Tá certo? Então, o objetivo de se colocar esse 123 a mais aqui é tornar o ASPF artificialmente maior para que o tráfego passe a fluir no sentido que eu quero. Então, o R6 agora, ele não vai enviar o tráfego para R4, tá certo? Muito embora esse anúncio tenha chegado ligeiramente mais cedo do que esse aqui, ele não vai mais enviar o tráfego para cá. Por quê? Porque aqui eu tenho um anúncio com um SPF menor. Então, o tráfego para esses prefixos aqui, R6 não vai mais enviar para R4 e sim enviar para R5. R5 envia para R3, R3 envia para R1. Então, o tráfego de entrada no AS123 com relação aos prefixos 113 e 114 vai fluir agora pelo enlace da direita, tá certo? E repare aqui que o R6 envia um anúncio para R4, colocando o ASN dele aqui na frente do SPF, e naturalmente esses anúncios não mudam o estado das coisas em R4. Esses anúncios ficam na RIB de R4, mas a FIB de R4 vai continuar colocando como próximo salto para 113 e 114 R2, tá certo? Eu tenho um SPF menor. Mas o que a gente quis, a gente fez. A gente conseguiu, através da piora artificial, a gente conseguiu fazer com que o tráfego para os prefixos 113 e 114 agora flua no caminho da direita. Como é que a gente faz isso? Bom, em R2 a gente vai sujeitar o tráfego, perdão, a gente vai sujeitar os anúncios de saída de R2 com relação a R4, a gente vai sujeitar ao routemap chamado path, que poderia receber qualquer outro nome. Esse routemap, o que é que ele vai fazer? Ele tem duas cláusulas e ele diz que se o prefixo da rota, o prefixo do anúncio, estiver dentro dessa lista de prefixo, e aí eu tenho a lista de prefixo teste, que poderia ser qualquer outro nome, e ele tem os prefixos 113 e 114. Se os anúncios forem relativos a 113 e 114, o que é que ele vai fazer? Set AS prepend 123. Ele vai adicionar o 123 na frente do ASPF. Elcio, mas com relação às redes 111 e 112? Com relação às redes 111 e 112, elas fazem parte dessa lista de prefixo? Não fazem, né? Então, esse filtro aqui já não vai ser aplicado a esses anúncios. O filtro que vai ser aplicado é esse aqui. E esse filtro, ele basicamente ele diz para anunciar normalmente. Ele não tem nenhuma cláusula match, nenhuma cláusula set. Então, os anúncios vão ser feitos normalmente. Claro que para não poluir demais a figura, eu não coloquei esses anúncios, tá? Eu coloquei só os anúncios relativos aos prefixos 113 e 114. Tudo bem? Muito bem. E com relação ao tráfego relativos aos prefixos 111 e 112. Lembrem-se que eu quero que eles sigam por esse caminho aqui. Como é que eu faço? Bom, eu pioro com relação aos prefixos, eu pioro o caminho, no lado oposto. Então, analogamente ao que nós vimos no slide passado, o que a gente faz é, em R3, a gente vai colocar o 123 na frente aqui. Para quê? Para que quando R5 passar para R6 esse anúncio, esses anúncios, melhor falando, esses anúncios vão ter um ASPF maior do que os ASPFs que são vistos aqui nos anúncios enviados por R4 para R6. Então,
entre esses anúncios e esses anúncios aqui, R6 vai preferir quem? Vai preferir os anúncios da esquerda, tá certo? Porque o ASPF é menor. Isso vai fazer com que ele envie aqui um anúncio para R5, colocando o valor do ASN. Né? Vejam que esse anúncio aqui, esses anúncios não mudam o estado das coisas em R5. Para os prefixos 111 e 112, R5 vai continuar mandando para R3. Mas, o mais importante é que todo o tráfego endereçado a 111 e 112, R6 vai fazer o roteamento para R4. E R4 vai fazer para R2 e R2 vai fazer para R1. Tá certo? Pois muito bem. Como é que a gente coloca esses 223 a mais aqui? É muito simples. A gente condiciona todos os anúncios que saem de R3 com destino a R5, a gente condiciona, a gente sujeita esses anúncios ao routemap chamado de path. E o que é que esse routemap faz? Ele tem duas cláusulas, né, dois filtros aqui. No primeiro filtro ele diz que se o anúncio for relativo a um prefixo que esteja dentro dessa lista de prefixos, isso quer dizer, se o anúncio for relativo a um prefixo que seja ou 111 ou 112, eu vou fazer o ASPath prepend, eu vou prefixar o 123 aqui na frente do ASPath. E se esses anúncios não forem, se o anúncio não for relativo a nenhuma dessas redes aqui, eu vou enviá-los normalmente. Né? Como a gente falou, é o grande else aqui, na verdade. Então, os anúncios para os prefixos 111 e 112 vão ser prefixados aqui com 123, vai ter um 123 a mais aqui no ASPath. E os anúncios relativos a, por exemplo, 113 e 114 vão ser anunciados normalmente. Tá certo? Então, a prefixação de ASN é uma técnica que visa alterar, né, o tráfego de entrada, né, influenciar, alterar o tráfego de entrada, e é algo que pode ser feito nesse cenário aqui, né? Lembrando que, como a gente falou, o MED é um atributo que serve ao mesmo propósito, mas ele requer um cenário específico para ser aplicado. Tá bom? Bom, espero que tenha ficado claro, pessoal. E nada mais havendo a comentar, só me resta agradecer a audiência. Um grande abraço e até a próxima.